alegria muito grande estar com vocês. Atendi prontamente ao convite do Marcos, porque como ele sinalizou nesse nosso momento, né, pequeno convívio no churrasco, senti realmente uma simpatia muito grande, que é o Marcos, uma energia muito positiva. E ontem, quando eu estava indo lá em Simirim, fazendo surf, máximo um pouquinho, é o meu divã, eu prefiro uma prancha de surf a um outro tipo de terapia, totalmente profissional, eu me sinto melhor, minha carreira muito mais. Então o Marcos ligou, tinha mandado já alguns e-mails para mim, e vem aqui contar a sua vida, você recebeu, mas percebi sim, prontamente, me organizei na medida possível para estar aqui com vocês hoje, essa grande alegria. Contar um pouco da história, eu não fico muito à vontade de ser esse tipo de situação, sou um pouco, por incrível que pareça, um pouco tímido e muito emotivo também. Eu sou sertanejo, né? Como o Marcos, eu nasci em Canudos há 48 anos atrás. Fui funcionário público, filho de Dona Maria Guerreira, ditadora, e sempre preocupada com a formação dos seus filhos. Resolveu os seus 3 primeiros colocar numa escola interna de padres na cidade de Tucano, até quando o recurso não dava mais, aí eu fui com meu pai, vamos sair daqui, porque os meninos precisam estudar. Os 7 barriguinhas, fomos para a Feira de Santana. E em Feira eu vivi até os meus 8 anos, eu estudei na escola Santo Antônio, escola muito boa. É uma zona sempre preocupada com a base família, uma base espiritual e a prática esportiva. Grande mãe. Eu, como era pequenininho, eu tinha 1,44 m com 14 anos de idade. Demorei para crescer, foi um trabalho absurdo. E os irmãos já maiores jogavam futebol no campo da escola todo final de semana, então eu ficava nas árvores assistindo futebol e resolvi um dia fazer um circuito através do campo por cima das árvores. Esse é um estudo, esqueço nunca. E aí pronto, era o programa até ter condição de fazer um outro tipo de esporte lá embaixo nos irmãos. Aí viemos para Salvador, estudamos em escolas públicas e gostei do esporte. Comecei a me envolver com o esporte, inicialmente com futebol, mas não me atraía tanto, e aí descobri o voleibol. Com 13 anos eu fui campeão estadual juvenil de voleibol, deste tamanho. Iniciei nessa prática e tive algumas referências com alguns professores de educação física, né? Ótimas pessoas, amigos, formadores, disciplinadores, alguns exemplos de vida. Até que um dia eu entrei num carro do professor de educação física para me dar uma carona. Eu estava morando na Cidade Baixa, peguei carona com um grande professor, ele era o técnico das seleções, ele era o melhor professor daquela escola, ele era o professor da seleção baiana de judô, mas eu fiquei triste no carro dele, mas eu não gostei do professor da educação física. Isso aos meus 14 anos de idade, eu fiz isso com você. Foi um pouco de conflitante isso, algo que eu gostava tanto, aquela pessoa que era uma grande referência para mim, e não sei porquê, de moleque eu fiquei um pouco traumatizado. Nossa, eu queria alguma coisinha um pouco melhor e imaginava dele, então talvez não seja por aí. Bom, continuamos no processo, a atividade esportiva sempre fez parte, eu fui diversas vezes campeão estadual de voleibol, melhor bloqueio do estado, algumas seleções, e fiz o basquetebol, campeão estadual. Eu cresci depois, viu gente? Desculpa, depois dos 16. Uma grande vantagem é que eu tinha que superar os grandões. Eu cresci depois dos 16. Eu tinha que superar os grandões, eu não queria parar de jogar meu basquete. Os grandões realmente eram muito grandes, muito fortes, eu tinha que ser muito habilidoso. Né? Se eles faziam 200 dribles, eu fazia 400, eles arremessavam 200 bolas, eu arremessava 500, para conquistar o meu lugar naquele espaço, e conquistei. E o interessante é que depois eu cresci, então veio um pouco dessa habilidade, dessa determinação, com os outros que estavam basicamente estacionados, já tinham dado o estirão deles uns 12, 13, 14 anos, então isso também foi um handicap muito grande. Isso foi muito interessante. E fui então depois convidado para jogar numa equipe vitoriosa aqui em Salvador, sendo que esse grupo jogava junto já há 7, 8 anos, o Itapajipe. E eu não tinha lugar nesse clube, né? Era um clube que eu queria jogar, e fui pro clube, e o técnico me botava no coletivo, eu não via a cor da bola. Olhava para um lado, estava estava aquele amigo que eu conhecia muito tempo, era a bola pro amigo. Isso acontecia muito, porque isso vai ter que acabar. Então, tripliquei meu treinamento. Eu tenho que ser melhor do que esses caras, você foi igual a eles, a bola não vem para mim. E assim eu fiz. O treino começava às 18 horas,
Eu tinha que chegar às 17, chegava às 16h30. Isso, logicamente, sinalizando que eu já tinha saído para o trabalho às 7 da manhã, trabalhava até meio-dia ia para a escola, saía para a escola e ia para o treino. Porque era essa rotina mesmo, a condição não era tão interessante como alguns já tinham naquela época, né? Então tripliquei meu treinamento, até que no dia na defesa, o adversário arremessou, peguei o rebote, não passei para ninguém, parei na linha de 3, meti a bola, pô, tá engarado. E o jogo estava muito parelho contra o Bahia, na época eu não era ainda professor, né? E fiz essa situação as 4 vezes no jogo. As 4 vezes eu tive resultado, a partir que as pessoas começaram a passar a bola. Eu digo sempre, o ser humano, todos nós somos seletivos, né? Somos seletivos mesmo, você não procurar a qualificação, a melhoria. Essa é uma boa palavra para evitar o preconceito. É seletividade, né? Com certeza, o ser humano é seletivo. Eu digo, olha, não vou ficar aqui reclamando, não vou procurar sair desse clube, não vou procurar nenhum tipo de atrito, deve ter alguma coisa que precisa ser melhorada, né? E busquei essa melhoria, ela chegou e fomos. Bom, aí depois veio o conflito, né? Faculdade, fazer o quê? Fazer biologia, ligado ao mar. Assim, meu pai, faltando um pouquinho como um bom sertanejo, tinha aversão à praia. Quando eu digo meu pai, vou comprar uma prancha de surf, meu pai, se aparecer aqui em minha casa uma prancha de surf, filho, eu vou cortar um facão. Meu pai, você está falando sério, o que é que eu faço? Aí que eu comecei a trabalhar, né? Aos 14, infelizmente desobedeci meu pai, puxei o braço na mão, eu vou comprar. Filho, vou comprar. Comprei, deixei na casa do amigo, escondido uns 4 meses. É que eu tomei coragem, esse pai ficou pegando onda. Nossa, trauma total, mas consegui contornar isso daí, dei continuidade na minha prática do surf, que também que é terapia. Competi uma vez, fiquei em 6º lugar, mas o surf realmente é uma coisa que é bom para a cabeça, para você focar, pensar. Eu me sinto mais perto de Deus ali no oceano, é muito interessante. Bom, aí chegou aquela fase de faculdade, né? Fazer o quê? Resolvi fazer biologia. Quando eu entrei na biologia, que eu vi a grade, que eu vi o universo da biologia, e eu agora fazer o quê? Eu não quero ser um professor de biologia de sala de aula. Aí fiz curso de manejo de ecossistema, recifes e corais, aquicultura. Aquicultura eu achei interessante, cultivo de camarões, né? Dava dinheiro, vitória pode ser algo interessante, em contrapartida o envolvimento de investimento. E que nós precisaríamos de ter uma equipe totalmente focada naquela produção, que o foco seria em exportação, mercado altamente exigente. E quando eu fiz uma leitura do universo, vi que nem todos estavam muito comprometidos com aquele processo de ver não vai dar certo, eu vou voltar, vou fazer biologia marinha onde? Rio Grande do Sul. Estava um pouco complicado e quando eu fiz uma leitura desse mercado, não estava tendo uma aceitação muito significativa e logicamente aquela coisa ainda do esporte mexendo comigo, até que uma situação que eu comentei com o Marcos, eu treinava quarta e sexta, uma seleção baiana, e tinha uma matéria que era quarta e sexta, o professor fazia, era a primeira aula, ele fazia iniciar, entrava na sala fazendo a chamada, e quem não respondia, ele dava logo as 2 faltas. Eu saía do treino de ônibus na Associação Atlética para ir para Cardeal da Silva, e não tinha como. Chegava, ele não tinha chamado meu nome, argumentei, não houve nenhum tipo de contenção da parte dele. Fui ao diretor do curso e ele fez a leitura. Gildas, eu gosto muito de você, mas se o basquete está atrapalhando a biologia, para com o basquete. Então ali foi o start que eu precisava. Vou parar com a biologia, mas daí para onde? Parar com a biologia. Isso conversando com outro irmão que estava fazendo medicina, ele nesses momentos sempre foi o conselheiro, né? Tinha outro que era mais da folia, que era o outro da paquera, o da brincadeira, o da referência das coisas que ele fazia, já era o mais velho. E esse viu, olha o seguinte, rapaz, por que não a educação física? Eu lembrei do carro do meu professor, rapaz, educação física, como é que cabe assim, sabe? Não, é que você não queira ser um professor da educação física, queira ser o professor da educação física. Faça para que uma maneira, quando pensarem na educação física, pensem em você. Tenham você como sendo a referência. Né? Tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível. E esse mercado está aí, tá? Porque infelizmente tem pessoas que se acomodam, tem pessoas que de repente estão satisfeitas naquele patamar. E não é o seu perfil, faça a educação física.
era o que precisava. Cheguei lá, recebi, tranquei o curso, já no segundo ano, e fiz outro vestibular para educação física, que não tinha essa transferência interna, só havia a católica, inclusive naquela época, com o curso de educação física, depois veio o UFBA, eram das faculdades, e fiz a educação física. Consegui eliminar algumas matérias e dei seguimento ao curso, e já no segundo semestre, então, eu recebi um convite da Fundação Roberto Marinho para desenvolver um projeto em São Francisco do Conde, era um programa da OEA, Petrobras, Fundação Roberto Marinho, e fui. Isso 85, parece. Faz a memória, 85. Projeto muito interessante. Isso para mim foi assim, o outro lado da moeda, porque eu era segundo semestre de uma faculdade, eu trabalhava 2 dias por semana e na época eu já ganhava $750. O dólar na mesma casa de 2 a 3 para 1 de novo, para realmente o que meu irmão disse é interessante. Tive a felicidade de trabalhar com o Jaime Saldanha, com o Melquisedeque, era a equipe de Jaime Saldanha, Melquisedeque, Carlos Galo foi campeão americano de dardo. Então, realmente tem muito sentido aquilo que o irmão está dizendo. Então, direcionei isso daí. O que é que ocorria? Eu continuei competindo, com mais facilidade na educação física, só que com uma forma diferente. Participei de muitos seminários, muitos congressos, muitos encontros de educação física, muitos campeonatos brasileiros. Só que eu digo, olha, eu tenho que ter aquele diferencial do jogo. Se eu for para esse campeonato brasileiro, dar um treino de manhã, de 8 às 9h30, depois eu vou para o alojamento, eu vou para a paquera, vou para isso, para jogar de noite, vai ser legal. Mas aqui em Campinas tem uma ótima universidade de educação física, um campo. Brasília tinha Dom Bosco, e assim pelo Brasil todo. Então, é a seguinte estratégia. Todos os estados que eu ia antes, eu procurava saber quais eram as escolas de educação física, quais eram os diretores das matérias que me interessavam. E lá eu pedia para assistir aquela semana, aqueles 10 dias, matéria como ouvinte. O pessoal não entendia, pô, o cara é jovem, atleta, você quer estar aproveitando? Não, era o que eu quero. Então abriram as portas para mim. Isso foi muito interessante, que eu chegava posteriormente a alguns encontros e aquele professor era um palestrante. Aquele professor estava com material recém-traduzido ou não, passava para mim, então eu fiz um canal de comunicação muito bom, chegando inclusive para passar por uma situação muito delicada no CEFAM, Centro de Educação Física Almirante Nunes da Costa, no Rio de Janeiro, quando o assunto era esporte empresa, o futuro do esporte empresa no Brasil, com o Lamartine Pereira da Costa, e ele falando e as pessoas questionando muito o Lamartine sobre o trabalho em empresa, eu já tinha alguns cases aqui na Alcântara, que eu retorno a ele, e chegou numa que disse, olha, já está num nível de questionamento que não é muito assim a minha área de conhecimento, mas a pessoa no Brasil que eu sei que entende mais desse assunto está na plateia, que é o professor Gildásio. Aí gelei, me chamou, fui lá para cima, parece que 2 horas, sem ter preparado nada, mas foi muito interessante, porque aquilo tudo era o trabalho que eu fazia, já estava estagiando na Alcântara, e nesse estágio, a minha entrevista, a psicóloga perguntou, você quer o quê aqui na empresa? Eu quero ser gerente de esportes. Loucura, a empresa não contrata estagiário. Na minha contratação foi ela que me entrevistou, ele vai conseguir, tá vendo? Eu tenho que ter o primeiro. Quando tiver o primeiro, passei a ser o gerente de esporte da Alcântara, um case muito interessante também. Bom, então a minha formação acadêmica foi um pouco dessa forma. Alguns professores eu pedia, você reprova por falta? Não reprova por falta, porque eu não vou conseguir assistir sua matéria. Eu vou fazer prova, tal. Mas como não? A organização esportiva estava fazendo um evento nacional. Eu estava na época conseguindo trazendo para Salvador, Estados Unidos, Eslováquia, Tchecoslováquia, Eslovênia, Cuba, eram 6 seleções. Montei um evento internacional, toda a parte da organização foi sob a minha responsabilidade e eu tinha que dedicar o meu tempo. E deu convite ao professor. Convite, deu planejamento e deu relatório. O Brasil foi campeão. Rapaz, você passou por dentro. Obrigado, pessoal. É isso que eu queria ver. Então tinha que ter muita adaptação também, inicialmente no curso. Eu tinha que ser monitor, porque a católica era paga, então eu peguei monitoria de várias matérias, porque eu tinha isenção da mensalidade, senão não dava para estar bancando o curso. A gente não tinha condição. 7 filhos, como eu falei para você, funcionário público, mesmo sendo federal, mas era muito complicado, todo mundo já não sei dos patamares, então eu tinha que correr muito atrás disso daí. Isso só trouxe assim coisas muito positivas, ficar realmente super atento ao que estava acontecendo, às novidades do mercado,
A tudo mesmo. Se eu fosse ali, volto a dizer, mais um, vai ser mais um com um Fusquinha 61, 62 e nada contra, mas eu queria algo mais, acho que poderia conseguir algo mais. Então levamos o curso dessa forma e posteriormente algumas empresas, inicialmente a Copene, Cobertura do Rio do Nordeste, me convidou para ser um técnico de esportes lá dentro. Então já iniciei na Copene, depois a Alcan gostou do meu trabalho, me convidou para ir para a Alcan. E aí nós tivemos uma dificuldade porque eu fui estagiário, aí acabou aquele tempo permitido na época era o Instituto Evaldo Lodge, IEL, né? Você tinha um tempo para ser estagiário, você tinha passado de 12, 16, não podia, então eles me contrataram depois como técnico de esportes. E aí era o último semestre que eu tinha que formar. Estava indo tudo mais ou menos direitinho, eu pegando 8 matérias, dando 2 turmas de monitoria, dando 128 horas na Alcan, treinando para a seleção, com a namorada, pegando gente, mas felizmente casei com a namorada, tudo brasileiro. Só que, culminando, nós tínhamos uma matéria que era a fisiologia do esforço, e a turma anterior à minha colocou as peças todas na parede, no teto. E o falecido professor Rachael, um grande anestesista, quando ele chegou, deu a prova, depois que ele viu, não conseguiu mais tomar a prova da primeira turma, só que ele colocou tudo na minha turma. Eu lembro que eu precisava tirar um 4,5 para passar direto. Ele entregou a prova com 3 questões e falou, pode levar para casa, 0 ou 10. Aí eu perguntei, professor, posso levar? Ele disse, não, você pode, não, você tem que fazer. Tirei 3,75 e fui para uma final. Então aí foi uma loucura, porque a pressão era muito grande. E às vezes eu estava assim na aula fazendo uma prova, pegar o meu histórico escolar, você já tirou 3 nessa matéria, tirei 3. Porque tinha um evento, às vezes, acontecendo na empresa, o carro da empresa ficava no estacionamento da faculdade me esperando. O start do evento era 10 horas, era 9h10, e Candeias me esperando. Eu precisava de 2,5. Professor, tirando essa questão aqui, eu fui com a linha de raciocínio certo, pontual, a minha foi com ela. E essa outra também, ajudaram essa também, professor, que me dei no braço. E as outras 7 questões que eu tenho que assim, professor, no braço. Eu entrava no carro, tinha que correr para a empresa, tinha que soltar o evento, tinha que fazer acontecer. O evento não era fácil, não. Era muito gostoso, muito divertido, muito enriquecedor. O jogo de cintura era imenso, estabelecendo as prioridades e procurando aprofundamento nessas questões. Resumo da ópera para o final, tinham 10 questões, eu só respondi 9. Eu estava na dúvida de um ciclo lá do hormonal, eu digo, não quero falar besteira na prova de baixa aérea, tirei 8,75, passei, a empresa me encontrava. Quando eu formei, a Alcan me chamou de volta, a Copene me chamou de volta, a Alcan me segurou, mantive no Alcan, tivemos a felicidade de um projeto muito interessante no Alcan, um case internacional, aí que o Martinho me convidou para aquela palestra naquele curso. Nós conseguimos lá, através das práticas esportivas, criar realmente uma integração muito grande dentro da empresa, de diversos níveis hierárquicos da instituição. Nós conseguimos o recorde mundial de consumo mínimo por quilograma produzido. Foi a fábrica mais integrada dentro das 9 unidades da Alcan Brasil. Nós tivemos um índice de rejeição 0. Foi muito interessante. Isso também sendo campeão industriário nas 2 unidades do SESC de todas as modalidades esportivas, campeão estadual de futebol de salão, fomos para campeonatos brasileiros, fomos ganhando de Palmeiras lá dentro. Foi assim um crescimento da prática esportiva muito grande com esses resultados atrelados à questão da produtividade da instituição. Foi muito positivo. Mas um dia eu descobri, construímos na fábrica uma piscina, um campo, uma academia, uma quadra poliesportiva. Só que um dia, por curiosidade, eu descobri que um gerente, assim como eu, gerente de outro setor, no mesmo departamento de recursos humanos, ganhava 10% a mais do que eu. Eu simplesmente, por curiosidade, fui ao meu gerente de RH e perguntei, eu queria entender qual que é a política. Quem era a Elisa? Não, a Elisa ainda era do departamento pessoal. Na época era Marcos Barbosa Horta. O gerente geral era o Augusto Santos, que era o presidente da empresa, o Marcos Barbosa Horta, que era de RH, tinha feito com o Ciano. E ele estava ajudando porque o esporte não dá resultado. E não entendi, o esporte não é produtivo, não dá resultado, quero procurar alguma coisa que consiga dar resultado, eu estou saindo da empresa, um abraço. Aí ele achou que não estava falando sério, eu estava falando sério. E olha, na verdade, eu vou fazer o que eu faço com minhas próprias pernas. Aí larguei tudo.
Aí tudo na minha empresa e foi construído. Porque hoje é a MVP Sport, assessoria bem limitada, a empresa que eu tenho junto com a minha esposa. Mas essa até pensou que nós éramos sócios. Porque MVP é Marcos Vinícius Pinto. Né? MVP é um termo em inglês. Por que surgiu MVP? Most Valuable Player. Most Valuable Player, é atleta, jogador, praticante mais valioso. Né? Então todos são os mais valiosos. Então, se viu essa ideia, está procurando o pessoal de marketing, o pessoal bota Magic, bota isso, bota aquilo, bota aquilo, não. Bota MVP. Eu achei legal. O mercado gosta, a instituição gosta. E nós estamos hoje aí nesse segmento, né? Voltado para a questão de saúde ocupacional, qualidade de vida, mas realmente a grande paixão mesmo são as práticas esportivas, especificamente o basquetebol. Tive a oportunidade, como o Marcos sinalizou. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande, desde garoto, entender como que funcionava o mecanismo do basquetebol norte-americano, por que eles conseguiam atletas de tão elevado nível. Isso sempre foi uma coisa que me mexeu muito. Eu queria enxergar desde a iniciação até o mais alto nível. Infelizmente, desde 1996, eu tenho tido essa oportunidade, esse programa que o Marcos sinalizou. Nós temos uns contatos com as equipes profissionais da NBA, eles têm uma política daqueles trabalhos sociais, então eles patrocinam ligas, né, de bairros, e essas ligas de bairros nós costumamos ir jogar com o Lakers, Junior Lakers e o Los Angeles Lakers patrocina, o Junior Magic e o Orlando Magic patrocina, e assim com todas as outras. Então nós vamos até lá, fazemos clínica, né, com os técnicos norte-americanos, assistimos jogos da Liga Universitária, de NCAA e jogos da NBA, e também tem outra parte de lazer, de parques e compras e tal. Só que nisso eu tenho essa oportunidade de viver, né, desde como que é a garotada, desde 5, 6, 7, 8 anos de idade, até o mais alto nível de basquetebol, e tentamos adaptar, né, dentro da nossa realidade, que a gente consegue vivenciar nos Estados Unidos, trazendo para cá, com os poucos recursos que nós temos, com a política, ou seja, a ausência de política pública para a prática esportiva, a nossa lamentável falta de organização de eventos, e principalmente hoje na Bahia. As pessoas em São Paulo, eu sempre contato com alguns amigos de lá, eu sou diretor de uma associação nacional de técnicos e profissionais de basquetebol, eles não conseguem entender de lá que você consegue em Salvador, Bahia, na época que nós jogamos, Marcos um pouco mais novo do que eu, talvez não tenha alcançado, nós éramos assim, a Bahia era a primeira no Nordeste, no basquetebol. Hoje a Bahia está lutando para ganhar da Paraíba, lutando para ganhar do Piauí. Isso, por quê? A leitura que eu faço, infelizmente, é a gestão. Primeiro, a falta de política pública para isso, e segundo, a falta de organização das instituições. Então, eles não entendem como você consegue colocar aí 200 alunos numa escola de basquetebol. Acho que é com seriedade, com compromisso, com empenho, pegando os modelos que funcionam, ajustando a nossa realidade, podendo estar acrescentando aquilo que for possível, podendo estar melhorando aquilo que é possível. Uma preocupação que nós sempre temos a cada ano está trazendo algumas novidades, porque você pode repetir os objetivos, você não pode repetir as práticas, você não pode repetir, eu acho que fica um pouco monótono, fica um pouco repetitivo. Você tem que estar atualizando, você tem que estar inovando, tem que estar trazendo coisas que as pessoas se sintam motivadas a estarem fazendo, a estarem crescendo. E especificamente no basquetebol, nós conseguimos resultados bastante significativos. A maioria do meu público são meninos que não têm o basquetebol como sendo a perspectiva profissional. Eles têm outras dedicações, eles têm outras opções de lazer. E talvez eles pratiquem semanalmente 4 horas. Então eu tenho que compensar essa falta de volume com a qualidade do treinamento. Os outros tendo 6, 8, 10, 12. E as nossas equipes estão sempre se destacando a nível estadual, inclusive a nível regional e até mesmo nos Estados Unidos. A equipe mesmo que nós fomos agora com o Thiago, ano passado, nós ganhamos da categoria dele todos os jogos, sendo que no último jogo é a categoria de 12 a 14, sendo que no último jogo o técnico veio falar qual é a equipe hoje que é mais fraca. Eu pega um pouco mais leve, não, tranquilo. Quando eu olhei, tinha um garotinho lá de minha altura, de 13 anos de idade, negro, forte, saltador. Você está me enganando. Você não vai me enganar. Foi uma coisa difícil, mas também ganhamos. Então os meninos têm realmente qualidade. Eu acho que isso é em função de uma série de questões, mas principalmente estar atento.
né? A gente não está acomodado, a gente não está satisfeito como estamos. Não, é uma inquietude constante, talvez sim, mas acho que a busca da melhora é sempre uma constante, uma coisa que nos inquieta, né? Quando de repente para já estou bom, já estou pronto, já estou satisfeito, acho que não existe isso, não existe na minha cabeça não há. Outra coisa que não existe na minha cabeça é problema, acho que não há problema sem solução. Não existe situação sem solução. Toda ela tem solução. Se por acaso não há solução, para mim já está resolvido. Se adapte a ela e faça alguma coisa diferente naquele processo. Mas não tem como resolver isso, se realmente não tem, que eu acho muito difícil. Que não haja solução para alguma coisa. Eu estava discutindo largamente com minha sócia, que é minha esposa, uma dificuldade que existe sempre no início do ano, pelo perfil da nossa clientela, que a clientela demora na leitura dela, demora para retornar por causa do carnaval. E se é por causa do carnaval, vamos fazer um convênio com o bloco vai dar um desconto, o cliente do BB vai trabalhar mais barato. Então, não é dificuldade. Você tem que identificar onde é que está a dificuldade ou como você está atacando e você está solucionando isso daí. Gente, falei um bocado, não sei se eu disse que de repente tenha servido para uma reflexão de vocês, mas é um pouquinho da minha história de vida, tá? Resumindo, uma pessoa feliz, batalhadora, determinada, com algumas limitações, com certeza, mas as limitações elas me movem, me remetem para cima. Sou um sonhador, sim. Estou com um projeto agora, que esse projeto é para eu ensinar alguns jogadores da NBA a fazer lance livre. Os caras ganham 20 milhões por ano, mas tem alguns problemas que eles não estão conseguindo resolver. Estou formatando, só preciso de mais uma referência bibliográfica para chegar lá e dizer, olha, o projeto é esse, se der certo vai ser maravilhoso. Como é que é? Explica isso aí. Alguns jogadores da NBA, por exemplo, Shaquille O'Neal, ele tem 2,20 metros e pesa 100 e tantos quilos. Qual é a estratégia que os adversários utilizam? Ele com a bola na mão 2,7. A bola não chegar nele. Não tem como, né? Mas quando ele chegar, está sentada nele, coloca ele na linha de lance livre, aproveitamento dele é de 40%. É lucro. De 20 pontos que ele faria, ele faz 4. 4. Ele conseguiu fazer só 1. É o seguinte, uma cesta de campo de jogo normal, ela vale 2 pontos. Okay? Se eu vou para essa cesta que é uma falta e a bola não entra, eu vou para uma linha de lance livre, eu vou tentar 2 arremessos. Cada um desses arremessos vale 1 ponto. Se ele atentar 10 bolas, valendo 2 pontos, eu poderia fazer 20. Ok? 8. Ele vai tentar as 20 bolas. Vai tentar, cada lança 2, ele vai ter 8. Na luta de 12 para o adversário. Eu tenho um atleta que foi para a Europa com esse problema, tem 2 e 12, Alice Sidney. 2 e 12, ele chegou aqui chorando com esse problema. Vai, tá bacana, mas quando eu pego a bola, síndrome de cheque, e consegui fazer com que ele subisse para 65%. Síndrome de cheque? Cheque que eu digo. Ah, tá. Síndrome de cheque que eu digo. Esse aqui é o de. Não. Pré-datado. Cheque não digo. Gil, nosso esporte aqui é o. Aliás, fala um pouco antes de você fazer, dá com licença, te interrompi de propósito. Você jogou basquete, fala. Não, eu faço hora da oportunidade. Vou colocar o foco aqui para Gil. Tem uma história também do meu passado de atleta adolescente, escola, campeonato baiano e tal, mas isso eu deixo para um lanchinho de aniversário lá. Ótimo. A gente pode até colocar uma cestinha aí para ver se você consegue já fazer alguma coisa. Se o Marcos já começa na sexta, a bola só cai no sábado. Vou fazer uma correção hoje, mas Gil, Fala. nós aqui, maioria sedentários, Isso. ficamos 8 horas aqui. Como eu falei com você, nunca trabalhei numa empresa como vocês, cadeiras são confortáveis. Com certeza. Recomendações, Gil, que nós temos que fazer com nossa economia para estarmos melhores fisicamente. Perfeito, bem ensinado a todos. O ideal seria que todos nós tivéssemos um programa regular de atividade física. Por que a gente fala em programa regular? Nós façamos no mínimo 3 atividades semanais. Podendo ser uma caminhada, algo que seja prazeroso. Ok? Se algum de vocês já iniciou ou vai iniciar um programa, eu recomendaria que fizesse uma avaliação médica. Ok? Como é que eu estou? Está tudo tranquilinho? Está tudo tranquilo. É que vocês iniciem um programa que seja tudo prazeroso, seja possível, tá certo?
e que vocês vão numa ascendente. Inicie com 65% do que nós chamamos capacidade máxima de frequência cardíaca. Como é que eu vou saber isso? Tem até um site que eu fiz alguma coisa assim, dou para vocês o endereço. Então você até pode mandar para mim imagens. 220 menos a idade de vocês é o limite superior de frequência cardíaca para cada um. Ok? Então se eu tenho 20 anos, o meu limite superior de frequência cardíaca deveria ser 200. Mas esses 200 entendendo que você é uma pessoa muito ativa. Okay? Então você não vai começar nenhum programa com a sua frequência está a 200. Isso aí não é um programa cardíaco nenhum. Então eu recomendo que vocês iniciem tirando 65% desses 200. E após 1 ou 2 semanas vocês vão crescendo gradativamente, 65 para 70, de 70 para 75 vocês levem mais um pouquinho de tempo, ok? 70 para 75, vocês vão subindo até chegar numa corda de torno de 80 a 85% do limite superior de vocês, da zona de trabalho. E depois passar por uma reavaliação para ver se o programa está sendo direitinho e a coisa está crescendo. No ambiente de trabalho, o que eu recomendaria, se for possível, que a cada 1 hora que vocês estejam sentados produzindo, levanta 30 segundos, dá uma esticada, dá uma alongada, às vezes até mesmo sentado. Existe uma série de exercícios que vocês podem fazer para estar evitando que vocês sejam cometidos por algum problema relacionado à atividade repetitiva. Essa atividade repetitiva ela pode ser tanto em casa, tanto no lazer, quanto no trabalho. Qualquer atividade repetitiva pode trazer um desconforto para ela, a maioria dos problemas estão nos membros superiores e na região lombar. Como é que funciona a nossa região lombar? Ela tem, em um determinado ponto do corpo, apenas as vértebras como estrutura de sustentação. Na verdade, olha, o nosso corpo chegou ali a lombar sozinho, está segurando. Não tem mais costela por aqui, mas tem estrutura muscular. Quem aqui anda de bicicleta? Já andou de bicicleta? Já parou com o pneu da bicicleta alguma vez no posto? Quem lembra qual é a calibragem? 100, 130, 115, né? O pneuzinho da bicicleta. O pneu do carro, 28, 30, 33. Tem que seguir quanto maior a área, menor a pressão. Não é verdade? Então, tem aquela vértebra pequenininha, toda a pressão é concentrada numa coisa que chama de núcleo pulposo. É aquilo que vaza, tem um líquidozinho que sai gelatinoso e fica em contato com a terminação nervosa e vem as hernias. Bom, se quanto maior a área, menor a pressão, será que se eu fortalecer minha região abdominal, se eu fortalecer os laterais do tronco, se eu fortalecer os eletores da espinha, essa pressão não vai ser distribuída, melhor distribuída, porque o núcleo pulposo vai sentir, não vai ser tanto, não serão mais 30 mil, 50, vai ser carga menor. Então, às vezes é muito fácil, né? Falar um pouquinho, fazer um pouquinho de lateral do tronco, fazer um pouquinho de abdominal, né? Um pouquinho de elevação da espinha e bastante alongamento. Mesmo parado, a gente pode fazer alguma coisa. Eu trabalho muito bem, no meu caso, tranquilo, então sempre um pouquinho, dá uma esticada. Então, se eu estou aqui, essa cadeira é ótima. Inclusive, dá parabéns aqui à empresa. Quando cheguei, já olhei para cá de boca, o pessoal está apoiando aqui, uma papel lá de carro, arredondado, perfeito. Parabéns, tem essa preocupação. Eu estou sentado aqui, estou sentado há muito tempo, não tem problema. Ó, apoiei aqui, estiquei, ó. Sustenta isso aqui 20 segundinhos. Na verdade, aqui mesmo sentadinho, não tem problema. Apoiei aqui na cadeira, que era ótima, apoiei o chão, ó. Eu estou do lado de cá. Essa mão aqui, como se você estivesse projetando, ejetando, ó. Firmeza, para um lado, segura um pouquinho, retornou. Mesma coisa para o outro lado. Na cabeça, muito tempo no computador, trabalho, puxou tudo. Deve sentir dor? Não, não deve sentir dor. Você deve sentir a tensão do movimento. Chegou na tensão do movimento, você sustenta. Tá? Mas eu posso fazer mais um exercício para a perna mesmo, sentado? Pode, aqui mesmo, chegou um pouquinho, esticou, botou a perninha esticada lá na frente, puxou a ponta do dedo para você, começou a descer, você já sente a região posterior da perna, o distensionamento, vamos lá, repete com o outro, maravilha, muito estressado, deixa o corpo cair, solta a cabeça. Na hora de levantar, a recomendação, apoia sempre as mãos aqui na coxa, faz força no braço, eleva. Ó, cruzou a perna aqui, apoiei na própria cadeira. Já chegou a encaixar, segurou daí? 20 segundos, né? Normalmente. Mas geralmente, o alongamento inferior a 15 segundos ele não surge muito efeito. Porque eu falo 20,
porque a montagem pode variar, você pode montar mais rápido, ela pode montar mais devagar. Então é melhor você pecar um pouquinho por excesso do que por falta. Então 15 segundos está bom, eu monto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, então vai chegar na média dos 15 e com certeza vai surgir algum efeito. Tá certo? Quer dizer, muita coisa pode ser feita, tá? No próprio ambiente de trabalho, muita coisa pode realmente estar sendo implementada. Agora, antes de qualquer coisa, atentem para isso. Eu fiz um trabalho em São Paulo e os dados não foram muito positivos para vocês. 75% dos AVCs, acidentes vasculares cerebrais, são fatais ou irreversíveis, eles acontecem com pessoas sedentárias. 55% dos infartos fatais, eles acontecem com pessoas sedentárias. Então isso aí é provado, é estatístico. Tá? Então vamos ter essa preocupação mesmo. Porque cada um de nós também somos uma instituição. Não é verdade? Assim como a Consiste é uma instituição que ela está inserida nesse mercado, ela tem que estar atualizada, ela tem que estar altamente qualificada, ela tem que estar preparada para este mercado, poder estar utilizando os serviços e produtos que a Consiste está oferecendo para ela. E assim somos nós. O mercado ele é muito seletivo. Então, se nós estivermos atentos para essas questões, a gente começa a ficar, de certa forma, não tanto assim assediado, talvez não tão assim útil nesse mercado, porque ele é uma pessoa que está do meu lado. E o cuidado pessoal, penso eu, que ele é fundamental. O trabalho que eu faço na Escola Urbana de Medicina e Saúde Pública, ela elegeu agora a prática esportiva como sendo a ferramenta, né, principal desse projeto, porque nós entendemos o seguinte: como você pode entender que alguém que tem como proposta profissional cuidar dos outros, fazer um curso de medicina, enfermagem, odonto, né, ele não está tendo autocuidado. Então o projeto é um pouco diferente de algumas instituições que buscam apenas, né, o marketing institucional, e até o marketing de venda através da prática esportiva, dando bolsas de estudo, aquela coisa toda, que é interessante isso, nada contra. Só que o nosso modelo tem essa outra proposta, que os alunos dos cursos da área de saúde enxerguem ali, tá certo? Uma ferramenta que a escola oferece para o seu autocuidado. E assim que você também vai estar mais bem preparado para o seu dia a dia profissional. O senhor acabou de falar em dois assuntos aí de uma forma muito clara, mas acredito também muito sutil. A Escola Baiana de Saúde Pública, Medicina e Saúde Pública, é a mesma instituição que Thelma Bastos, que veio aqui, trabalha. Fundação Baiana, mais de 86. É a mesma. Okay. Uma outra coisa também que me lembrou, o último lanchinho do ano passado, quem veio foi uma pessoa indicada por Maria Helena, tem um ótimo lanchinho também, a Meg. Não sei se vocês já fizemos essa rápida enquete, estão fazendo. Antes de dormir e ao acordar, planejar o dia, que é muito legal. Eu tenho feito, tem sido muito bom. E agora fazer o que ele está fazendo no trabalho, com certeza vai nos fazer muito bem também, alongar. Perguntas? A posição que você jogava no basquete? Jogar de armador. A época do basquete era a segunda. Aqui em Salvador. Posso só na primeira? Você pode ficar de pé, por favor? Você se incomoda de vir até aqui? Interessante o que você falou. Foi uma das grandes vantagens que eu tive. Ele jogava de pivô. Por quê? Porque talvez quando tivesse 12, 13 anos, ele já tinha esse tamanho. Concorda comigo? Então o que aconteceu? Então o que aconteceu? Eu, como tinha 1,44 m, tinha a idade dele, eu tinha muita habilidade, tinha que saber fazer tudo. Só que, quando eu cresci jogando de armador, um armador nunca teve essa altura. Gil. Aí o armador tinha essa altura aqui. Ensina Augusto, ele fica muito esperançoso. Aí eu encontrava um armador dessa altura. Eu caía no garrafão, jogava de pivô e matava ele. Não é verdade? Obrigado. Entendeu? E aí, ó, já era um armador mais alto do que um pivô de 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então foi assim um diferencial muito grande. Também eu tive essa sacação, não quis largar o basquete. Agora, aqui em Salvador, existem locais onde a gente possa praticar esporte, assim, treinar.
Treinar. basquete. Treinar. Acho que eu já fiz uma pesquisa e muito. Olha só, lá Você no perguntou para a MVP, pessoa, certo? lá no MVP, no ASBAC, tem uma turma de adultos, tá? A gente não abre muito assim para o público externo, mas a gente pode estar fazendo algumas sessões, porque a nossa visão é aproveitar o espaço, aproveitar aqueles que vão surgindo desde as bases, entendeu? Mas assim, uma outra pessoa, com certeza a gente abraça, acolhe e vai lá e começa a fazer uma outra jogada na bola. Fica bacana. Você sabe onde é? Sabe onde é o posto namorado? Pensa aí, colado no posto namorado. Jogar de ala, viu? Jogar de ala. Tinha mais perto de ala, negócio de pivô. Eu gosto muito de estralar, né? Aqueles estalos na coluna e uma certa vez eu fiz isso e aí Mas que não é, um cidadão me falou que era para ter cuidado que eu poderia lesionar minha coluna. você pode lesionar sim, você está fazendo um movimento de rotação. Qualquer coisa, primeiro você pode fazer uma rotação e ela ficar travada no lugar e não voltar. Logicamente ela volta, você vai pegar um quiropraxista, ele vai soltar você, ela nunca vai voltar no lugar. Mas vai machucar essa musculatura. Tá? O interessante é você fazer um fortalecimento das costas. Porque o que é que ocorre? Através da sua postura, do trabalho, né? Então as vértebras começam a estar se posicionando da forma errada. Você desce, estala, para ele voltar para o lugar. Entendeu? Então, porque essa musculatura ela vai, né, na região das vértebras, ela é um pouquinho mais flácida, ela deixa ela correr soltinha para um lado, correr para o outro. Dá uma fortalecida nisso daí, fazendo um trabalhinho de elevação da. Então o ideal não é estralar. O ideal não é estralar, o ideal é você fazer um alongamento. Isso não é ovo, não. Puxar um pouquinho e tal, mas você está fora do lugar. Está fora do lugar, você tem que estar dando uma encaixada mesmo. Ela não pode ficar fora do lugar com muita frequência. Entendeu? Mas tem um bocado de gente aqui dos dedos aí, fazendo uma doação pequena. Qual é a percentagem desses garotos, dessas equipes júniores que chegam ao profissionalismo? Brasil. Não, Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem diversas ligas. A NBA é o sonho. A NBA é a vitrine, a NBA é tudo para os norte-americanos. Tá? Existem algumas outras ligas profissionais, mas a porcentagem é muito pequena. Muito pequena mesmo. Mas é independente deles chegarem digamos assim, na NBA, que é o sonho de todos eles, você tem uma série de benefícios durante toda essa carreira, principalmente no que se refere às bolsas de estudo, né? Mesmo nas universidades, bolsas caríssimas, cursos de $300 mil, $50 mil para um curso, e as escolas têm essa política. O atleta ele não pode receber dinheiro. O atleta universitário, estudante, ele não pode receber dinheiro de forma nenhuma. Mas ele tem sim diversos benefícios, tem acesso a tudo, moradia de primeira, treinamentos fantásticos e uma formação. Se ele não conseguir acessar uma dessas equipes da NBA, ele tem realmente uma garantia, uma projeção profissional facilitada pela prática esportiva. Gil, depois de 155 pessoas, depois de tantas lavagens de roupa nos lanchinhos internos, nós sabemos pelo menos aquilo, alguns tópicos que nós precisamos trabalhar e vai nos trazer benefícios. Eu comentei hoje pela manhã com Moisés, pela segunda vez eu assisti uma apresentação fantástica, uma fala de Bill Gates e Warren Buffett, os dois homens mais ricos no mundo, nos Estados Unidos, falando para estudantes que estavam se formando. E vou repetir aqui e depois vou fazer minha pergunta. Então, uma das perguntas que fizeram para Warren Buffett foi: se tivesse só um conselho para me dar, um conselho para me dar, mas eu vou lhe dar um conselho que vai ser útil pelo menos durante 50, 60 anos. Um negócio. Aprenda a falar em público. Com certeza isso é muito bom, isso é bom não só para o indivíduo, mas para aqueles para os quais você está falando. Mas você sabe que você é um líder. Como é que faz para desenvolver o carisma? Como é que você faz para se esmerar nesse processo de liderar? Bom, eu tenho uma memória muito boa. Eu tenho uma memória muito boa.
Eu lembro quando eu saí de Canudos. Eu saí de Canudos com 3 anos de idade. Toda a situação, a minha memória fotográfica, essas coisas me ficam marcadas. Então eu lembro muito bem do que eu sentia quando eu era criança, quando eu era adolescente, das relações que me eram prazerosas, situações que me projetavam, situações que, se eu fosse uma pessoa, se eu fraquejasse, poderiam segurar o meu pé. Então eu tenho que tomar muito cuidado, né? Para que as minhas ações, as minhas palavras não cheguem às pessoas, não cheguem aos adolescentes, às crianças que eu convivo, de uma forma negativa. Entendeu? Eu tenho a mim mesmo como sendo essa referência. Tá? Ou seja, eu não quero para alguém aquilo que não me fez bem, de maneira nenhuma. Né? E a busca para estar oferecendo, trazendo e cuidando das pessoas, para que elas se sintam bem, que elas tenham aí uma maneira de ter uma referência positiva, que sirva como um estímulo para elas, um motivador positivo. Eu vou por esse caminho. Tento ter a sensibilidade, tento entender um pouco as pessoas nas suas expressões, nas suas relações, entender as diferenças, isso é muito importante. Há garotos, infelizmente, que eles só crescem no choque, isso é lamentável. Eu tive um atleta, ele foi inclusive campeão paulista, não foi seleção brasileira porque ele não queria, não ia para o treino, ele ia para fazer aula de violino. Com 13 anos, 2,04 metros, ele foi para uma final do campeonato e ele não levou o uniforme. Eles levaram seu uniforme. Aí o presidente da federação, você não vai pegar o uniforme do piorzinho do time e dar para ele, porque eu vou estragar os dois. Ele que foi o responsável e o melhorzinho que não dormiu, né, disse para a família que ia para a final, quem sabe eu não vou entrar na quadra, preparou e eu chego lá e vou tomar um uniforme. Não vai ser possível para ninguém, nem para mim. Né? Perdemos o jogo, fomos para a segunda partida, melhor de 3. Ele chegou no ginásio, esqueceu o uniforme no Baiano. Esse foi no Baiano, outro tinha sido em Feira de Santana, no clube de campo Cajueiro. Ele chegou com o aquecimento, voltou com a mãe, foi na Imbuí, voltou com o uniforme, aqueceu, demorou um pouquinho, ele entrou na quadra e não rendia. Não rendia, pediu um tempo, daquela. A gente ajuda, final, interessa para outra partida, tudo positivo, tal, volta pro jogo aí. Não rende, uma patinha na cabeça. Tirei o Rafael. Intervalo do jogo, botei o Rafael no campo. Dei uma bronca em Rafael. Rafael voltou para a quadra, arrasou, ganhamos o jogo, fomos para a terceira partida ganhando. Depois ele comentou: eu fiz um bocado de besteira, ninguém me dá uma bronca. Eu fiquei na quadra procurando alguém para me dar uma bronca. Quer dizer, infelizmente ele só rendia na bronca. O dia que ele jogou contra o Bahia, ele saiu de 0 pontos no jogo. O dia ele fez lá uns. Começou, fez 12, 13 pontos, no intervalo eu parabenizei, Rafael. Vamos lá, você pode melhorar aqui. Parabéns, tá? Continue fazendo isso, fazendo aquilo, acabou, não fez mais nada. Eu estava em São Paulo me ligava, pô, tem jogo amanhã, eu digo, não, o jogo de amanhã é contra quem? Contra o Paulistano, não. Você pode fazer 18 pontos, você pode pegar 11 rebotes, você pode dar 4 tocos, beleza, ele me ligava, olha, fiz 18 pontos, pegou 4 tocos, só é o que você falou. Cumpriu a meta ali, acabou. Quer dizer, vamos lá, você tem que dar mais. Se você fizesse, você vai fazer 100 pontos, ele se matava. Para tentar fazer os 100 pontos. Então esse que tinha resolvido legal, então entender as diferenças. Acho que isso é muito importante. Querer o bem, querer o crescimento, enxergar. É aquela máxima, gosto de tudo que me desafia, mas que sou capaz de realizar. Acho que tentar identificar isso daí e saber o potencial de cada um, o momento de cada um, para alimentar. Acho que sensibilidade. Eu acho que você está nos ensinando a dizer que cada pessoa tem que ser tratada de uma forma específica e que nós temos que aprender o que é aquela pessoa, o que é a desafio, o que é o estímulo. Eu tenho ouvido na imprensa, assim, até porque ex-atleta fica muito ligado em notícias de atleta, né? É a forma de pensar que está jogando muito bem. Sobre isso me impressiona muito. Nós temos jogadores de origem extremamente humilde que não necessariamente tiveram a base familiar que você teve, que eu tive, que muitos outros tiveram, e que se perdem, né, nos grandes contratos, na vaidade da casa maravilhosa na Europa, na vida desregrada que alguns não têm. Nos oriente sobre como crescer, sendo sereno, sendo tranquilo, para que a gente adquira essa sabedoria.
É que o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas. E é pequeno, E, claro, e, por exemplo, todo império um dia pode cair. Nada material, mercado, nada é para cima. Tudo Então, passa. Tudo passa. Então eu tenho que entender que eu estou aqui agora, mas que não sei o que me reserva. Né? Quais são as guinadas que o mundo vai dar. Eu preciso ter ficar centrado, ter o pé no chão, estar atento. E tem uma coisa que nunca passa, são as verdadeiras amizades. Né? São aquela porta que você deixou aberta, aquele amigo que vai te acolher, mas não te acolher para te dar um quarto para você dormir, ou mas para te dar uma orientação, te direcionar para um trabalho, direcionar para uma empresa, direcionar para outro foco. Então é muito interessante que entendamos que o sucesso, muitas vezes, ele é momentâneo, ele é passageiro. Mas a pessoa que você realmente é, uma pessoa correta, digamos assim, isso vai ser sempre um diferencial. E que se os momentos de dificuldade, de baixa, eles vierem a surgir, certamente você vai se erguer com muito mais facilidade. E o contrário também é verdade. A questão se falou muito da inteligência emocional. Eu tenho certeza que qualquer empresa prefere um profissional que tem um elevado nível de qualificação, seja uma pessoa que tem valores humanos, valores morais, valores éticos muito bem arraigados, que para essa empresa é muito mais fácil dar essa qualidade profissional desse ser humano. Mas mudar o caráter de alguém é muito difícil. Uma pessoa que tem um caráter um pouco duvidoso, uma pessoa que tem uma liderança negativa, ela pode destruir qualquer ambiente. O contrário também é verdade. O líder positivo, ele mata. Eu queria ter mostrado para o Marcos um e-mail que eu recebi. Todo jogo nos Estados Unidos, seja qual for a modalidade, seja qual for a categoria, seja qual for a idade, seja qual for o evento, eles tocam, eles cantam o hino norte-americano. Agora, uma garotinha de 13 anos, ela ganhou um prêmio, tá? E também o direito de cantar o hino norte-americano no jogo do Porto. Tinha 25 mil pessoas no ginásio, porque era estrutura de centro, o americano é show. Né? É show. Eles, na verdade, eu pergunto se você vai para o jogo da noite, você vai para o espetáculo da noite, que realmente é um espetáculo. Essa garota, olha o momento dela, da vida dela, 13 anos, entrou e começou a cantar o hino norte-americano. Então, a primeira estrofe, e aí ela deu branco. Deu branco, ela olhou para o lado, você sente ela gritando, mãe, sabe? Mãe, cadê a mãe? Ficou, algumas pessoas começaram a vaiá-la, quando o técnico do Porto saiu, foi até ela, abraçou, aí começou a cantar com ela, foi, começou a sorrir, cantou, e aí o público começou a cantar com eles, tá? Começou a cantar, quando terminou, abraçou, agradeceu, foi embora, good job, abraçou o árbitro que foi lá para a mão dela, trabalho. Então essas coisas são diferenciais, esse tipo de pessoas são pessoas que acho que acrescentam, eles fazem realmente a diferença. Acho que é um pouco por aí que eu penso, que eu acredito. Sensibilidade. É famoso nós não temos receios de duas coisas. Primeiro, que o que você disser vai ser usado contra você. Ninguém aqui é refém de nenhuma palavra. Ninguém. Isso nós aprendemos, né, Moisés? Desde sempre. Nós falarmos alguma coisa, você diz, tá bom, eu te digo. E a outra coisa é de também não ter receio de falar para depois achar que os truques, o seu saber, o seu conhecimento já se esvaiu. Isso não, isso é uma motivação. Quando você estava falando isso, me lembrei de uma expressão, não sei se grega, da ave fênix. Se há necessidade de alguma ação, como você fez com relação a Rafael, bater, e às vezes há necessidade, né? A frase que conversávamos, aquele que só diz sim não consegue dizer não, e aquele que diz não consegue dizer sim, é bater de uma forma que você traga a ave fênix. Né? Não é para matar, é para fazer com que a pessoa volte mais forte do que estava. Gil, tem muito feliz. Tem eu sempre faço algumas preleções quando trazendo basquete, com jogos difíceis, e eu acho que a diferença é essa. Tem uma fala que foi do Eric Ford, que você conhece, que foi para uma palestra em algum lugar e levaram
diversos minutos fazendo a apresentação. Falar para gestores, para políticos, empreendedores. Ele disse simplesmente isso que eu digo muito para as pessoas que estão próximas de mim, que se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, de qualquer maneira você está certo. É por aí. Muito obrigado. Você fez o texto de 6 pontos. Pede para ganhar o campeonato. Vou querer tirar uma foto. Muito obrigado. Obrigado.